Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes após aí as nossas férias, né? Após o nosso período de recesso. Espero que todos vocês estejam bem. Foi um período aí que a gente conseguiu descansar, né? A gente conseguiu repor as energias, né? Conseguiram colocar as séries em dias, né? Tenho certeza que vocês fizeram isso, colocaram as séries de vocês em dias, os filmes também, os jogos, né? Deu para descansar, né, pessoal? Mas vocês merecem, né? Depois de um ano puxado como foi esse, né? Com todas essas incertezas da pandemia, esses lockdowns, todo esse processo aí, a gente precisa realmente descansar, né? Bem como nós também, né? Nós professores também descansamos, passamos um tempo aí sem ouvir professor, já estamos com saudades, né, de vocês, e tenho certeza que vocês também estão com saudades, né, de ouvir o professor, né, pessoal? Enfim, então estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade aqui de retornarmos o nosso ano letivo. Vamos dar continuidade, prosseguimento ao nosso ano letivo 2021, iniciando agora o nosso segundo semestre, tá? O nosso segundo semestre aí, que vai agora de agosto até o finalzinho de novembro, dezembro, né, pessoal? Então, temos muita coisa ainda para ver, temos muito conteúdo para abordar, tá? Muita arte para apreciar. Então, vamos dar continuidade. Também gostaria de antemão de parabenizar vocês pelos ótimos trabalhos que vocês realizaram, tá? As produções artísticas aqui. Em uma outra aula, tivemos a oportunidade de mostrar aí para vocês algumas das obras de vocês. Gostei bastante. Todos vocês aí estão de parabéns, tá? Realmente foi muito bom, ficaram ótimas, tá? E espero aí que vocês também tenham apreciado a obra que vocês fizeram, tá? Teve algumas aqui que eu fiquei impressionado, que todos se impressionaram. Então, parabéns pelo empenho de vocês. Aqueles que se empenharam para realizar a prova de arte deram o seu melhor, independente se foi em ofício, se foi em papel, se foi em caderno, se foi em quadro, independente de onde tenha sido, foi apreciado, tá bom? Então, vocês podem já se considerar grandes artistas. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso ano letivo. Vamos já retornar esse semestre falando um pouco sobre a vida e obra de Pablo Picasso, que foi aí um dos repercutores do cubismo, que é um movimento artístico que a gente já estudou, tá? Tem outros movimentos artísticos aí vindo pela frente, nós vamos estudar também, tá? Mas a vida e obra de Pablo Picasso é importante de saber, porque foi um dos mais renomados aí artistas do século XIX, século XX, tá? Artistas plásticos, artista cubista, que deu aí basicamente origem ao movimento cubista, tá bom? Que foi um movimento que a gente já estudou. Tá bom? Então a gente vai analisar um pouco da vida e obra de Pablo Picasso, que foi um grande artista, um pintor espanhol, muitíssimo conhecido, e a gente vai ver seus feitos aqui, tá? Vamos falar um pouco sobre a sua biografia e a sua importância para a arte. Antes de nós iniciarmos, permitam-me colocar o nosso cabeçalho aqui, para então darmos início oficialmente à nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Pablo Picasso, vamos falar um pouco sobre a sua vida aqui. Eu tenho um artigo bem legal sobre a vida dele, aqui, de sua biografia. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom?
Biografia de Pablo Picasso. Então, Pablo Picasso, nascido aí em 1881 e faleceu em 1973. Foi um pintor espanhol. A Pomba da Paz, Guernica, Les Demoiselles de Avignon são algumas de suas obras mais importantes. Foi um dos criadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos de arte do século XX, aquele movimento que a gente já estudou. Então, Pablo Picasso aí viveu mais ou menos 91 anos, tá? 90 anos de vida. Foi um pintor espanhol de origem espanhola, tá? Algumas das suas principais obras aí, Pomba da Paz, Guernica, Les Demoiselles de Avignon, a gente já viu essas obras aí quando nós estudamos sobre o cubismo, mas vamos mostrar novamente aqui para vocês. É válido a gente rever aqui. Tá? Aqui é a obra Guernica, tá? Ó, também referente ao cubismo. Ó, traços incompletos, a gente não consegue encontrar o final da obra, como a gente pode perceber aí, a obra ela fica meio que incompleta, porque é uma das características do cubismo, tá? A gente nunca consegue ver aí basicamente o final da obra, tá bom? Então é uma das características do cubismo. Vamos ver agora a outra obra de Pablo Picasso, Les Demoiselles de Avignon. Não sei francês tão bem, então não perdoe meu francês, tá? Les Demoiselles de Avignon, tá? Uma outra obra de Pablo Picasso muito conhecida, que basicamente estreou o cubismo, o movimento cubista, tá? Foi essa daí, ó. A gente percebe que são várias mulheres aparentemente nuas e em posições diferentes. E a gente consegue perceber como se estivessem em perfil e ao mesmo tempo diferentes. Ó, é como se a gente nunca conseguisse encontrar o fim, né, da obra, o fim da imagem, tá? Então é uma característica interessante do cubismo. Vamos ver outro aqui. Pomba da Paz, a Pomba da Paz. Isso aqui vocês certamente já devem ter visto. Picasso. Pronto. Então, Pablo Picasso, como vocês viram, ele foi um grande artista com várias obras muito conhecidas, tá? Espanhol, nasceu aí, viveu mais ou menos 90 anos, tá bom? E agora vamos estudar um pouquinho sobre a sua família, né? Pablo Ruiz e Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Era filho de José Ruiz Blasco, professor de História da Arte e de Desenho, apaixonado por pintura, e de Maria Picasso e Lopes. Ainda menino, Picasso mostrou seu talento para as artes e recebeu o incentivo do pai. Seus primeiros desenhos representavam touradas. Com 14 anos, ele ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona. Em 1896, seu pai alugou um estúdio para o filho. Tá? É parecido, pessoal, um pouco com a história aí de alguns outros artistas. Por exemplo, a gente tem aí Vincent van Gogh. Só que a diferença e o contraste é que, por exemplo, Vincent van Gogh ele não recebeu incentivo nenhum de seus pais, de seus parentes, tá? Ele foi basicamente aí sozinho. Então, ele teve que se virar. Tá? Já diferente de Picasso, ele já teve incentivo do pai. O pai era professor de História da Arte, então, certamente o pai o incentivou a seguir carreira artística, o que foi uma porta aberta para Picasso e que ele já tinha, na verdade, vocação para isso, já tinha vocação para artista e com o apoio familiar só fez, como é que podemos dizer assim, cativá-lo mais ainda, né? Então, com 14 anos aí, ele ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona, com uma escola muito renomada lá em Barcelona, na Espanha, e em 1896 seu pai alugou um estúdio para o filho, ou seja, o incentivou mais ainda nessa carreira artística, alugando aí esse estúdio que deu prosseguimento à sua carreira e sua venda, né, nessa área. Nesse mesmo ano, sua tela Primeira Comunhão foi aceita pela Exposição Municipal de Barcelona.
O quadro Dois Patos foi enviado pelo pai para uma exposição em Málaga, recebendo o primeiro prêmio oficial do autor. Então, ele já começou a receber aí prêmios, né, devido às suas produções artísticas. Essa primeira tela aí é a Primeira Comunhão. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira Comunhão. Pablo Picasso. Primeira Comunhão, aqui a obra de Pablo Picasso, tá? Temos um exemplo da sua obra, a arte de Pablo Picasso, como a gente pode ver aí, a Primeira Comunhão, tá? Então foi uma das obras que foram enviadas para exposições e museus e receberam aí prêmios, né? Pois ele já ainda novo, apesar de novo, ele já tinha grande dotação para a arte, tá bom? Primeira Comunhão e o quadro Dois Patos, né? Dois Patos. Opa, Dois Patos, Pablo Picasso. Pronto. Aqui também, ó, já recebeu muito muito reconhecimento por parte dos artistas, tá? Ó, bem interessante. Como a gente vê, pessoal, ele já utiliza características cubistas, tá? A gente já consegue perceber características cubistas em todas as suas obras. Basicamente, ele aí já tinha vocação também para o cubismo, antes mesmo do movimento ser fundado. Ele já utilizava essas características aí nas suas obras. Ó. A gente percebe que ele utilizava essas características não apenas após o surgimento do cubismo, mas até mesmo antes. Antes mesmo do surgimento do cubismo, ele já utilizava aí essas obras, tá? Ele já utilizava essas características nas suas obras, as características do cubismo, que são esses traços geométricos, como a gente pode ver. Opa, peraí. Esses traços geométricos, como a gente pode ver, são características cubistas, tá? E essas características já faziam parte do seu repertório cultural. Aqui também, ó, mas aqui, claro, já foi após o cubismo, né? Aqui já foi após o cubismo. E o interessante é a gente fazer uma reflexão sobre essas obras, tá? A gente vai tirar uma outra aula, nossa próxima aula possivelmente, né? Talvez a gente vai fazer aí já uma análise dessas obras aí de Pablo Picasso, essas obras cubistas, tá? A gente vai tirar uma aula para realizarmos uma análise, porque à primeira vista parecem ser uma obra sem noção, sem sentido, né? Mas quando a gente faz uma análise interna, externa e cultural e regional dessas obras, a gente consegue chegar a uma conclusão muito interessante sobre as obras de Pablo Picasso. Assim como de qualquer outro artista, pessoal, é necessário ter muito conhecimento sobre a época que ele viveu, a sua cultura, o contexto, tá, em que ele estava inserido, para que a gente possa chegar a uma conclusão, tá bom? Bom, nós vamos continuar aqui. Em 1897, Pablo Picasso foi admitido na Real Academia de Belas Artes de São Fernando, em Madrid, mas logo rejeitou as formas tradicionais da escola e voltou para Barcelona. Então, Pablo Picasso ele rejeitou as formas tradicionais, ou seja, rejeitou o tradicionalismo da Escola de Belas Artes, da Academia de Belas Artes em Madrid, tá? E preferiu voltar para Barcelona, onde ele se encontrava mais, podemos dizer assim, mais à vontade, né? Onde ele se encontrou, né? Então ele se encontrou ali em Barcelona. Em 1900, Picasso viajou para Paris e se encontra com um industrial catalão que aluga um estúdio para o artista e o põe em contato com um negociante de quadros, que realiza a primeira exposição do pintor no dia 24 de junho de 1901, fazendo grande sucesso. Então aí ele viaja, né? E se coloca em contato aí com um negociante de quadros. Esse negociante, por sua vez, realiza a primeira exposição dele e fez aí um grande sucesso. Talvez foi o que fez aí sua carreira decolar, tá? Uma das características de Picasso, similar dos outros artistas, é a rejeição ao modelo tradicional de arte. Assim como, por exemplo, na arte moderna, a gente tem, eles rejeitam
as formas tradicionais de arte, tá? Muitas vezes aquelas pinturas com cores específicas, com formas específicas. Não, Picasso ele já recusava. Ele não se contentava com esse tipo de arte, com essa arte tradicional. Por isso aí que deu origem ao cubismo, com as suas próprias características, tá? Picasso ele é tido aí como foi o quem iniciou, né, o cubismo. Ele foi o precursor aí do cubismo, tá bom? Pronto. Pablo Picasso foi seduzido por Paris e influenciado pelo estilo impressionista. Paris, influenciado pelo estilo impressionista, passa a adotá-lo em suas obras, com a típica pincelada de pigmento puro em vez de suaves modelagens, como na obra As Vendedoras de Flores, Glasgow Art Gallery, lá na Escócia. Então aqui a gente já percebe uma leve e sutil mudança de estilo, onde ele já passa a produzir um pouco de umas obras um pouco diferentes das tradicionais. A gente já consegue perceber aí uma diferença, né, na sua produção artística. Tá? Essa diferença, claro que influenciou as fases do artista. Cada artista ele teve sua fase, né? Tem aquela fase mais emotiva, tem aquela fase mais tradicional, tem aquela fase mais grosseira, né? Mais radical. Enfim, cada artista ele passa por uma fase diferente, dependendo aí da situação, tá? Nesse caso aí, a gente chamou essa fase aí de Picasso, agora não me vem à mente o nome, mas teve essa fase dele aí, ela foi nomeada, né? Teve a fase dourada, alguma coisa do tipo assim, depois a gente vai ver. Fase azul, fase dourada, foi isso mesmo. Essa aqui, ó, foi a fase azul, tá? Ó, de repente, sua obra torna-se monocromática. O azul começa a invadir suas telas. É o azul da tristeza que aparece nos retratos melancólicos de sua fase azul, como na tela O Velho Guitarrista. Então, aqui, ó, a fase azul foi onde iniciou o período de tristeza, onde ele retrata obras tristes, melancólicas. Então, essa aqui foi a fase dourada e essa aqui foi a fase azul. Então, a fase azul aí, ela representou as obras mais tristes de Picasso, né? Aquelas obras com um viés mais triste, mais cabisbaixo, né? Então, pessoal, como vocês viram, os artistas eles são também classificados de acordo com as fases que viveram. Essa foi a fase mais triste de Pablo Picasso, denominada aí a fase azul. Tá bom, pessoal? Então, ó, por hoje já é suficiente. A gente já estudou um pouco aqui legal, algumas coisas legais sobre a vida de Pablo Picasso. A gente já analisou algumas de suas obras. Na próxima aula a gente vai continuar, tá bom? A gente vai dar continuidade vendo esse artigo. Recomendo que vocês leiam e façam um estudo mais apurado sobre isso, porque na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a biografia e também realizando uma análise das suas obras. Na outra aula, realizar análise das obras de Pablo Picasso, para que vocês possam entender melhor, tá? Como podemos interpretar essas imagens, essas obras, tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Voltamos normalizando essa semana nosso conteúdo, tá? Nos vemos semana que vem com mais aula de arte, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês no Class App, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e um bom descanso para vocês, tá? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau.